Olá, meninas. Bom dia. Tudo bem com vocês? Muito prazer. Meu nome é Sulamita. Eu sou formada em neurociência da psicologia e vim hoje aqui para a gente mais um bate-papo, né? Uma apresentação de alguns contextos, de alguns significados que a gente precisa ter para a nossa vida diária, né? E aí é um prazer estar aqui com vocês. De repente, quem sabe, num outro momento eu volte, a gente converse mais um pouquinho, que hoje o tempo é curto, então a gente vai dar uma pincelada a respeito de um tema que é bem sugestivo para os nossos dias, né? Para todos nós, né? Principalmente para a gente que já tem uma dificuldade maior na nossa vida, né? Com filhos, com família. Então, é bom a gente ter um entendimento maior e melhor acerca daquilo que é dificultoso para a gente, que a gente pode estar solucionando. Hoje, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Neurociência do comportamento. Quem já ouviu falar sobre neurociência? Então, a neurociência é tudo aquilo que estuda o nosso sistema nervoso. Né? A grosso modo, o basicão é isso aqui. Ela estuda o nosso sistema nervoso, tudo que envolve o cérebro da gente. Tudo que está envolvido no cérebro é sobre isso que a neurociência estuda. E faz testes a respeito disso, para que a gente possa estar diagnosticando melhor toda a patologia cerebral e também de sistema nervoso do corpo humano. E o nosso cérebro ele é responsável por muitas situações da nossa vida, né? Principalmente comportamentais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão comportamental, como é que a gente reage a estímulos, né, externos que acontecem na nossa vida, como é que a gente pode lidar com essas surpresas que a vida traz para nós nesses momentos de dificuldade. Tá? Então, vamos lá? Esses aqui são os tópicos que a gente vai abordar hoje. O cérebro, a mente, sentimentos e emoções e comportamento. Vocês também vão ganhar uma cópia ao final, a gente está preparando ali uma cópia para vocês levarem para casa, de repente dar uma lida. É claro que lá está bem enxugado, bem basicão, mas aí, dúvidas, no final vai ter um contatozinho aqui que vocês podem entrar lá para poder tirar a dúvida de vocês. A neurociência comportamental é um estudo de sistema nervoso que pretende desvendar o seu funcionamento, desenvolvimento e as suas alterações. Ele é o principal responsável por coordenar as nossas atividades diárias, tanto voluntárias quanto involuntárias. Então, o que o sistema nervoso faz? Ele coloca em nós, nos dá a aptidão de termos comportamentos, tanto aqueles que a gente tem vontade de ter, ou seja, os voluntários, como aquele que é natural. Você não precisa pensar ou raciocinar para se comportar daquela maneira. Ele é involuntário, porque a gente já atende essa naturalidade do fazer. Por exemplo, o andar. A gente não pensa assim, vou andar agora. Ninguém faz isso e começa a andar, né? Ninguém faz isso. É involuntário. A gente aprendeu a andar quando era criança, crescemos, já sabemos andar e agora a gente não precisa pensar para fazer isso. Agora, para tomar decisões, né, para pegar numa panela quente, você precisa pensar, vou pegar um pano, senão vou me queimar. Então, é um movimento pensado que você tem que ter cuidado para desenvolvê-lo. Então, essa é a diferença do voluntário e do involuntário comportamental. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Por que eu trouxe essas definições? Eu sempre parto do princípio de que quando a gente sabe, quando a gente conhece, tudo fica mais fácil na nossa vida. É ou não é? Então, quando a gente tem entendimento do que está acontecendo no nosso cérebro, o porquê que a gente está tendo aquele tipo de ação ou de reação, o que está acontecendo que está nos levando a ter certas atitudes, fica mais fácil de tê-las. Sim ou não? Se a gente já tem a experiência da vida com isso, a gente vai num outro momento, num segundo, num terceiro momento da nossa vida, que a gente já agiu de uma forma, a gente já sabe se aquilo vai dar certo ou se vai dar errado. Se você age da mesma forma de novo ou não.
né? Então, eu trouxe esses significados para a gente hoje aqui. Pode parecer muito científico, né? Muito detalhado, mas é só porque, se a gente souber, facilita na hora da gente agir e reagir em todas as situações da vida. Então, vamos lá. O cérebro, vamos dar um contexto para ele, só para a gente entender como é que ele funciona? Cérebro é a parte do encéfalo relacionada com funções como memória, inteligência, raciocínio, linguagem, comportamento e razão. E aí eu pergunto para você, são coisas muito importantes da nossa vida, são ou não são? Inteligência, raciocínio, comportamento, né? Linguagem. Qual dificuldade a gente não teria nessa manhã, por exemplo, se vocês não estivessem entendendo o que eu falo? Difícil, né? Se aí vocês tivessem alguma resistência ou alguma deficiência, né, para estar compreendendo o que eu estou falando, ficaria complicado. Eu ia estar falando para a parede aqui. É ou não é? Mas quando vocês estão entendendo a linguagem, a fala, fica mais fácil. Eu já sei por que eu estou sentada aqui ouvindo essa moça falar. Qual é o motivo de eu estar aqui? Então, esse entendimento, tudo é responsabilidade do cérebro. Ele que faz tudo isso. Ele é o responsável por essas partes importantes da nossa vida. E a nossa mente? Como é que a nossa mente funciona? A mente pode ser caracterizada como um estado, dimensão ou fenômeno complexo da natureza humana que associamos ao ato de pensar. Então, a nossa mente ela é responsável por pensar, por ter pensamentos, tanto os mais irrisórios, os mais bobinhos, quanto os pensamentos mais sérios, né? Os quais a gente tem trazendo de vivências que a gente teve no passado, experiências que a gente teve tanto familiar quanto profissional, quanto social, são pensamentos que a gente tem reservado aqui no nosso cérebro. Ela está relacionada com conceitos de descrever funções do cérebro humano no que diz respeito à potência intelectual, funções cognitivas, ou seja, a função do conhecimento, funções do conhecimento, funções de aprendizagem, está aqui na nossa mente, e comportamentais. Então, olha só como é que a nossa mente é muito importante. Então, por que ela tem que ser bem trabalhada? A gente tem os intempéries da nossa vida, que se a gente não tiver uma mente equilibrada, né, uma mente bem tratada, uma mente saudável, a gente não consegue encontrar saídas na vida, soluções para os nossos problemas. E a gente está vivendo no mundo hoje, amigas, que não dá para ficar dependendo de uma solução de outrem. Ou seja, do governo. Dá para contar com o governo hoje? Não dá para contar com a autoridade, dá ou não dá? Dá para contar com o vizinho hoje em dia? A gente não está contando nem com a família, gente. É ou não é? Não fica difícil até dentro do nosso lar, na nossa família, na parentela, você não consegue encontrar saída, sim ou não? Então, o que a gente precisa? Nos resguardar para isso. Trabalhar uma mente saudável para nos dar soluções saudáveis. Uma mente sadia para nos mostrar caminhos e saídas sadias para a nossa vida. Então, a mente é extremamente importante para a gente. E aí a gente vai ver lá no outro slide como é que a gente faz para deixar ela sempre sadia, saudável. E temos as nossas emoções e sentimentos. Eu quero fazer um paralelo sobre isso. Porque há um equívoco de compreensão entre emoção e sentimento. E a gente coloca tudo isso no mesmo saco, né? Achando que aquilo é um sentimento e às vezes é uma emoção. Ou que aquilo é uma emoção e na verdade é um sentimento. A gente disserta sobre isso, a gente explica sobre isso e a gente consegue lidar melhor com o nosso coração quando a gente tem o conhecimento daquilo. Tá? Por isso que eu trouxe esse entendimento para nós. Então, vamos lá. Ó. Emoções e sentimento. Qual é a diferença? A emoção é uma reação imediata, um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento. Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo. A palavra cognitivo, de novo aqui, que quer dizer conhecimento. Então, vamos fazer isso mais didaticamente. A emoção é aquilo que eu respondo na hora. Sentimento é aquilo que eu preciso de um relacionamento para desenvolvê-lo.
Por exemplo, o amor. Eu não posso chegar aqui, eu conheci esse jovem hoje. Como é que é seu nome, lindão? Diego. Eu conheci o Diego agora. Eu não posso amar o Diego agora. Eu acabei de conhecer o Diego. Eu não sei do que ele gosta, o que ele faz, como se comporta, né? Que lugares ele gosta de frequentar. Porque são esses relacionamentos que vai trazer para mim uma definição de amor. Então, amor eu não posso acordar, ficar em pé, encontro o primeiro rosto e falo, amo. Não é. E a gente tem visto hoje em dia que há uns conflitos em sentimentos, né? É gente que está meramente apaixonada e diz, eu estou amando. É o homem da minha vida. É a mulher da minha vida, né, Diego? Hein? Mas você não teve ainda um tempo suficiente de conhecimento para desenvolver o sentimento amor. Agora, a emoção, não. A emoção, ela já é uma coisa imediata, já é uma resposta a um estímulo que a gente está vivendo naquele momento. Por exemplo, eu estou com uma companhia muito agradável, que é o Diego, conversando, batendo um papo muito legal, saudável, ele me ensinando coisas que eu ainda não sei. E aí, nesse momento, me dá uma alegria muito grande estar perto do Diego. Isso é uma emoção. Eu estou feliz que ele está aqui. É uma emoção. Ou então chega uma pessoa que você nunca viu na vida e te conta uma história muito triste, te dá um sentimento uma emoção de tristeza. A gente chama sentimento, mas é uma emoção. De tristeza, mas é emoção. Ela vai passar. Quando você não mais ouvir aquela história, aquela tristeza passa, né? E o medo é uma emoção imediata. Quando é que ela acontece? Vem um cachorro brabo, raivoso, latindo. Qual a primeira coisa que você faz? Corre! É o medo. Te leva a um comportamento imediato a uma situação que você está vivendo. Quem é que vai encarar um cachorro raivoso? Ninguém faz isso. Então, você vê que o medo também é uma proteção. É ou não é? Que se você fica, o cachorro morde. Hein? Mas se você corre, me livrei dessa emoção nesse momento. Então, a gente precisa delinear emoções e sentimentos da nossa vida. Por quê? Porque, de repente, dentro de casa, está acontecendo alguma coisa e você fala assim, que ódio dessa situação. Não, às vezes não é ódio, é só um nível de estresse que você tem naquele momento, que está te levando a uma tristeza profunda, e você está dando o nome de ódio, você não odeia essa pessoa. É só um nível de estresse exacerbado, e a gente precisa entender essas distinções para a gente poder lidar com aquilo, né? Ou então você está se relacionando há muitos anos com alguém, com um marido, né? E aí você sabe que é amor, porque você conhece todas aquelas falhas, todas as dificuldades de conviver com aquela pessoa, mas você tem convicção, eu amo esta pessoa. É amor. Você não quer abrir mão dela, você quer passar a vida inteira ao lado dela, é amor. Então, quando a gente faz essa distinção entre emoções e sentimentos, a gente aprende a lidar. Olha o que vai dizer aqui, emoção é reação, enquanto o sentimento é construção. Então, medo, tristeza, alegria, é tudo uma reação momentânea a tudo que está acontecendo à sua volta. O sentimento não, você precisa construí-lo. E o ódio é de igual forma. Você não acorda odiando alguém. Não, é que você, com a convivência, aquela pessoa vai fazendo tantas coisas que decepcionam você, que esse número de decepção vai gerar em você uma construção de um sentimento ruim. Não é? É assim ou não é? É assim que é. Então, quando você faz essa separação, você consegue lidar com tudo isso muito melhor. E aí nós temos o comportamento. Qual é a definição que a gente trouxe hoje para comportamento? O comportamento é o modo de agir do ser humano perante o seu ambiente. Quando uma pessoa possui um tipo de padrão estável, falamos então que esta pessoa apresenta uma conduta. Ela pode ser consciente ou inconsciente. É o que eu expliquei no início da minha fala aqui. Aquilo que é consciente é aquilo que você pensou, colocou na sua mente, definiu e faz. Aquilo que é inconsciente é porque
É o dia a dia, é tão natural que você não precisa pensar ou levar ao teu consciente para poder desenvolver ou para poder se comportar assim. Quando a gente faz um comportamento que é corriqueiro, né, é da nossa personalidade, é um comportamento que vem do caráter que a gente possui, aí a gente já vai chamar esse comportamento de conduta, né? E essa conduta aqui é uma conduta que você está apresentando há um tempo, ela já é natural seu. Tem gente que, não sei se vocês conhecem pessoas que têm caguete. Vocês conhecem gente que tem caguete? Eu conheci um rapaz que ele tinha um caguete de fazer assim, ó. E dava os negócios assim, mas não era sempre, toda hora não, ele fazia assim. Era estranho, mas aquilo já era dele. Aí você perguntava, por que você faz isso? Ele falou, não sei. Quando você falava, ele parava de fazer. Ele não fazia. Por quê? Porque estava no consciente. Ele se conscientizava e não fazia. Ele pensava naquilo. Quando era natural, porque ele já tinha caguete, normalmente, conversando do dia a dia, ele, dava aqueles tiques assim, né? Então a gente está vendo aqui essa distinção do comportamento. Por que a gente está trazendo todo esse contexto hoje para nós? A gente sabe que as senhoras lidam, né, com uma dificuldade de um filho limitado em ações, em responder a estímulos, em ter emoções muito distintas. Então, quando vocês, mães, têm essa conscientização de que esses comportamentos precisam ser respeitados, facilita a vida de vocês, muito mais do que a vida dos seus filhos. E quando a gente tem filho para criar, eu também sou mãe, né? Porque filho ele só tem limitações distintas, são limitações diferentes, mas todo filho tem limitação, todo ele. E a gente, mãe, está aqui para quê? Para conduzi-lo dentro dessa limitação que eles apresentam. Então, hoje a gente está tratando sobre tudo isso aqui para que vocês tenham isso em mente, saiam daqui preparados, melhor preparadas, para poder estar lidando com essas limitações, essas dificuldades que esses filhos trazem para nós. E isso é muito bom. Então, olha só, mediante todo esse conceito, a gente vai ver aqui o que é que pode facilitar o nosso relacionamento no lar, na sociedade, nos ambientes religiosos. E aí a gente tem uma vida mais saudável para nós. E com esse tipo de comportamento, a gente também leva uma vida de facilidade para outros, né? A gente facilita a vida deles, facilitando a nossa vida. Então, olha que bacana, alguns, muito poucos, que eu trouxe aqui para apresentar para vocês nessa manhã. Primeiro, para a gente ter essa questão saudável da nossa vida, né? Mude o modo de pensar. Nós somos seres mutáveis. O que não pode acontecer, que é o que eu coloquei aqui, não tem a síndrome de Gabriela. Qual é a síndrome de Gabriela? Vocês conhecem? Não? Vou cantar, eu sou boa de cantar. Tampa o ouvido aí para vocês não correrem da sala. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você sempre assim, Gabriela. Vocês não têm essa idade, não, tem? Eu que estou com a idade avançada. Era uma novela que se cantava... É isso, muito antiga. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim para sempre. E isso não traz qualidade de vida para ninguém. Nem para você, nem para quem está ao seu redor. Não traz. E esse cuidado a gente precisa ter. Somos seres mutáveis. Somos seres que a gente precisa... Nós somos adaptáveis. O ambiente que nós estamos precisa que a gente tenha uma adaptação para melhora nossa e de quem está ao nosso lado. Elas perdem grandes oportunidades na vida. Quem tem essa síndrome de Gabriela perde muita oportunidade. Muita oportunidade de portas abertas, oportunidade de conhecer pessoas, oportunidade de ser convidado para lugares, para ambientes, para situações. Por quê? Porque quando nós somos pessoas muito difíceis de lidar, mais restrito fica o nosso campo de amizade. É ou não é? Tem pessoas que falam assim, fulano, chama não, deixa lá. Fulano é problemático, deixa fulano quieto lá, fala nada com fulano não, que vai dar problema para você.
A gente não fala isso de algumas pessoas? Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço, linda. Olha aí, tá vendo? Exato. A gente tem muito isso ao nosso redor, mas não pode a partir de nós. Nós temos que ser aqueles seres que vai trazer essa modificação para o ambiente que nós estamos. É para isso que essa palestra está servindo nessa manhã, para trazer a vocês mudanças, transformações. E o conhecimento, ele tem esse poder na nossa vida, de trazer para nós essas mudanças e transformações necessárias para que a gente tenha, olha, uma melhor qualidade de vida, né? Então, com os nossos filhos dentro de casa, uma coisa que você faz a vida inteira que não está dando certo, deixa ele mais nervoso, deixa ele mais agitado, então é hora de mudar. Poxa, peraí, eu acho que sou eu que estou agitando muito ele. Porque quando ele está na casa da fulana, ele não fica assim? Porque quando ele está lá na escola da Pestalozzi, ele não é assim? Por que só comigo dentro de casa ele se comporta assim? Então, alguma coisa em mim precisa ser modificada para que ele também aqui fique mais tranquilo, mais amável, mais comportado. Não é assim? Se relacione. Olha que legal. Como vivemos em sociedade, é preciso pensar na relação com os próximos. Seja uma boa companhia. É bom a gente ser pessoas agradáveis. Aquela que toda hora recebe um convite. Vai lá em casa. Vamos tomar um cafezinho lá comigo hoje? Vamos lá na minha igreja hoje? Vamos lá conversar? E olha, tem uma festinha lá no meu vizinho, lá na minha casa. Bora lá para essa festinha e tal. Mas se a gente é pessoa difícil de conviver, querido, a gente não recebe nenhum convite como esse, né? Se a gente não somos assim aquelas seres agradáveis de se estar próximo, a gente perde muitas companhias, muitas boas companhias, que realmente mais companhias a gente não quer não, que fique bem distante para lá. Mas as boas companhias a gente quer. Pertinho da gente. É tão gostoso estar do lado de alguém que é alegre, né? Que está sempre te tratando com carinho, com afeto. Não é bom? Então vamos ser assim também. Ser pessoas afetivas, pessoas carinhosas, pessoas de falar leve, não pesado, né? Não tá sempre. Eu conheço muitas pessoas que, com diálogos assim, elas são sempre com diálogos pessimistas. Tudo vai dar errado. Nada tá bom. Se tá calor, reclama. Ai, meu Deus, mas que calor absurdo que tá hoje. E pra quê? Desnecessário esse calor. Faz frio. Ai, esse frio horrível, não tô gostando desse dia feio que tá. Tá mais ou menos? Ai, mas que dia mais ou menos, não tá calor e não tá frio, tá horrível. Terceiro, se conheça. Isso aqui é uma coisa que falta muito no ser humano. A gente não se conhece exatamente na íntegra como nós somos. Na correria do dia a dia, e nós que somos mães de família, a gente se preocupa muito com a nossa família, muito mais do que conosco. É ou não é? É assim com vocês também? Né? Tá sempre preocupada com o marido, preocupado com o filho, preocupado com uma comida que precisa fazer, de uma conta que tem para pagar, preocupado com uma obra que precisa terminar, né? O que eu preciso fazer amanhã? Marcar médico, levar o filho em tal lugar, voltar com ele, levar para consulta. Então, por conta dessa correria de estar preocupado com o outro, a gente começa a esquecer de nós mesmos. E isso aqui é muito perigoso, porque quando a gente se conhece, nós também entendemos as nossas limitações. E a gente sabe até onde a gente pode ir e aonde a gente não pode ir. Então vamos ler? Nosso caráter é revelado nas situações mais adversas da vida. Vocês já repararam isso? É quando a gente passa por alguma situação de perigo, quando alguma situação que você não está acostumada àquilo acontecer na sua vida, é que você percebe como é que você reage àquilo. É que você sabe como é que você precisa se comportar. Então, tem pessoas que agem com muitas surpresas a situações adversas. Então, pense e entenda que situação adversa nem sempre é ruim, né? Porque vai trazer um aperfeiçoamento para as nossas vidas. Aquilo que você não está acostumado a viver aconteceu de repente, te trouxe um outro comportamento, uma outra reação àquilo, fez você crescer, fez você se conhecer melhor. Então, a adversidade na nossa vida ela não é ruim, ela traz aprendizado, ela traz crescimento, e isso é ótimo para mudanças, para transformações em nós mesmos. Outra, amadureça.
não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com a mentalidade. Amadurecimento, às vezes a gente conhece pessoas com 50 anos que se fala, gente, é um crianção, né? Você vê mulheres aí com 50, 60, fala, ai, mas é tão boba, com toda essa idade, mas não amadureceu. Eu não sei se vocês aqui conhecem alguém assim. A Sulamita conhece, ó, assim. Então vamos ler? Ó. Enquanto a morte não chegar, é hora de aprender para crescer. Olha que bacana essa palestra que a gente está tendo aqui hoje, por exemplo, que está trazendo crescimento, sim ou não? Está trazendo? Sabia que até para mim, que estou dando essa palestra, eu cresço quando eu estou palestrando? Até porque a ciência vai nos dizer que a melhor maneira de você aprender e não esquecer é quando você ensina. Sabia? Então, olha que importante quando a gente amadurece, até quando está ensinando nossos filhos. Quando está dando algum ensinamento para ele, alguma diretriz para a vida dele, nós estamos crescendo com isso. É por isso que hoje a gente tem visto muitos pais imaturos. Por quê? Porque estão criando filhos ao léu. Ah, deixa, é criança. Ah, não, vai passar. Ah, deixa, é fase. Isso aqui são frases que, destroem uma humanidade. São frases que não fazem ninguém crescer. Está errado, independente da idade, ensine, corrija. É um marido, independente da idade, ensine ele com amor, com cautela, com frases leves, mas ensine, porque enquanto você ensina, você cresce, você amadurece. E não tem esse negócio de idade, não. Eu vejo aqui mulheres com uma idade, mais elevada, não tem nada a ver com idade, não. É o que está escrito aqui. Enquanto você está vivo, está respirando. Então tem que crescer, tem que amadurecer. A gente só para de crescer, de evoluir, de amadurecer quando? Só, meu amor. Só. Morreu, aí já era. Aí não tem mais para onde crescer nem amadurecer. Está vivo, está respirando, é com 40, 50, 60, 70, 80 anos e você ainda está amadurecendo, você ainda está evoluindo. Isso é bom, isso é maravilhoso para nós e para quem nos cerca. Por último, religião. É muito importante. Olha, que bacana. Fé pode interferir no funcionamento do cérebro e regular estado de ânimo. Isso aqui é científico, não é religioso, tá? Essa definição aqui é uma definição científica. Ela não é religiosa. A fé é extremamente importante para a evolução do ser humano. Por quê? Porque ela tem esse poder de impactar no seu ânimo. Já viu aquelas pessoas que elas são muito fechadas, sisudas, né? Tá sempre chateada com tudo, tudo incomoda, tudo entristece, não quer sair para lugar nenhum, não gosta de se relacionar com pessoas, tá sempre sozinho. São pessoas sem esperança. E são pessoas que a gente também não quer muito por perto, é ou não é? Não é verdade? Então, o desenvolvimento da fé, ou seja, do acreditar em Deus, isso traz para a sua vida, para as suas questões de ânimo, uma melhora significativa. E isso não sou eu quem digo, é a ciência. E também não é a religião quem fala. A ciência definiu isso. Então, o nosso cérebro precisa ter uma fé estruturada, construtiva, né? Nos evolui quando a gente tem uma fé alicerçada. E aí, olha só o que todo... Isso aqui são os resultados de tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Trouxemos todas essas definições, a gente falou aqui, da importância de ter essas modificações, modo de pensar, de se relacionar, conhecer-se melhor, amadurecer, a religião, e aí ela vai trazer esses resultados para nós, Sensação de bem-estar. Escute o que a neurociência explica sobre resultados dessas transformações na nossa vida, Estado de boa disposição física, satisfação das necessidades físicas e espirituais. Quando a gente se predispõe, coloca na cabeça assim, eu vou mudar. Eu preciso mudar. E não, deixa eu ver qual a área que eu preciso. Que de repente você não sabe. Você vai precisar de um tempo para sentar, fazer uma autorreflexão e ver em você o que é que precisa ser mudado, transformado. E aí, deixa eu ver o que é que eu preciso mudar aqui.
O que eu estou bem e preciso melhorar? O que eu não tenho nada e preciso adquirir? Você vai fazer essa autoanálise. Quando você passa por aqueles níveis de transformação, né, do modo de pensar, de se relacionar, quando estruturou uma religião para a sua vida, isso traz para você uma sensação de bem-estar. Isso traz para você paz de espírito. A paz de espírito não pode ser vista nem ouvida. Ela pode apenas ser sentida. É uma sensação de que tudo está ornando, ou seja, está em ordem da maneira mais correta possível. É quando você olha para a sua vida e vê tudo no lugar certo. É quando você dá uma boa olhada assim para dentro da sua casa, para o meio da sua família, o ambiente social em que você vive, e está tudo em ordem. Você não está com ódio no coração de alguém, você não está devendo uma fala, um perdão para ninguém, você está bem estruturada naquele ambiente em que você está vivendo, uma paz que toma conta de você, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantas limitações, angústias da vida, mas você está em paz. Você está em paz. Mas as transformações trazem isso para a gente. Porque quando a gente está dentro de casa, ai meu Deus, que vida horrível é essa? Ai meu Deus, que eu não aguento mais essa vida minha. O que eu faço, Senhor? Eu não quero mais essa vida. Eu quero abrir mão de tudo. Vontade de ir embora e sumir. Quem já não teve essa fala? Não é? Eu sei, eu já tive também. Mas para a gente ter essa paz de espírito com todas essas controvérsias que a vida traz para nós, a gente precisa dessa transformação. Começando por aqui, porque quando a gente começa uma transformação na mente, é que ela vai reverberar no nosso comportamento. E aí a gente tem comportamentos diferentes, falas diferentes, entendimentos diferentes. Porque a gente resolveu mudar. O que mais que pode trazer de resultados para nós essas mudanças? Empatia. Quem já ouviu falar nessa palavra? Empatia. Já ouviu falar? O que é uma empatia? Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. É você respeitar a dor do outro, é você entender a limitação do outro e saber relacionar mesmo respeitando todas essas limitações. Isso é uma empatia. É quando alguém te conta uma história triste, você se coloca na tristeza daquela pessoa. É quando alguém te fala uma coisa muito boa, muito legal, de um sucesso, e você se coloca no lugar daquela pessoa e compartilha daquele sucesso com ela. Porque o ser humano ele tem mais facilidade de compartilhar com o outro a tristeza do que o sucesso. É ou não é? De repente, se você contar para alguém assim, passei no concurso, e fala, aposto que deve ter roubado de alguma forma. Deve ter um conchavo lá dentro. Não tem capacidade para isso. Mas você conta uma tristeza para alguém e fala, ai, bati o meu carro, deu PT, não, perdi meu carro, vou ter que comprar outro. Aí você fala, poxa, tadinho, que pena, tadinha, ficou sem carro. A gente se condone mais, é ou não é? Mas para sucesso, às vezes, o ser humano tem uma resistência a isso. E isso, inclusive, há uma pesquisa da neurociência feita com um grupo de homens e mulheres em que, quando se falava sobre tragédia, liberava um hormônio, que era o hormônio da dopamina, e trazia aquela sensação de bem-estar. Olha, isso é da natureza humana. Então, precisamos lutar. É contra nós mesmos, não é contra mais ninguém, não. É contra os nossos próprios sentimentos que a gente precisa ser melhorado, crescido nisso, amadurecido com os nossos sentimentos, para poder saber quando alguém te contar uma felicidade, uma coisa boa, uma coisa alegre, você, vibrar com ela, ser empática a ela. Que bacana que você conseguiu, parabéns, que bom que o seu filho está melhor, que conquista legal, conseguiu um melhor lugar para ele, opa, que legal, né? Mas as transformações precisam acontecer para isso. Então vamos ver. Capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende. Isso aqui é muito importante porque muitas das vezes a gente tem uma facilidade maior de entender que o outro não tem. De repente, se você chegar em casa contar essa palestra que você está participando aqui, alguém vai falar assim, ai, que coisa chata, você ficou lá esse tempo todo ouvindo isso. Ai, que chatice. Porque não vai entender, né?
não vai compreender esse momento, o quão ele está sendo enriquecedor para o seu entendimento, para o teu cérebro, enriquecedor para a tua mente. Né? Não são todos que vão compreender isso, mas você que está aqui, que está participando, que está sorrindo, que está perguntando, você está entendendo. Então precisamos ser empáticos a isso, de saber que alguém tem uma limitação de entender, mas nós vamos respeitar essa limitação, ok? Então vamos lá, olha só, como é que a gente pode estar motivado? Humor. Olha que definição muito legal que a gente trouxe aqui. Eu vou esclarecer porque ela está bem científica, mas eu vou transcrever para a gente. No âmbito da psicologia, o humor é relativo a uma atitude benevolente, que realça o grotesco de um comportamento sem frivolidade do cômico, nem a crueldade da sátira. O que é o humor? O humor é você ser agradável, é você ser sorridente, é você ter uma fala que seja uma fala sociável, mas que essa fala não seja agressiva, que você não faça piada com aquilo que para o outro é sério. Entendeu? Porque aí não é humor, aí é ofensa. Se a minha amiga... Como é que é seu nome, linda? Francisca. Vamos dizer que a minha amiga Francisca está me contando uma história. Aí ela está me contando uma tragédia. Para ela foi uma tragédia. Poxa, Sulamita, eu gostava tanto de uma panela que eu comprei elétrica. Eu ganhei do meu filho, não comprei, ganhei do meu filho. Uma panela linda, maravilhosa. Ai, eu esqueci ela na tomada. Veio uma chuva, queimou a minha panela elétrica. Poxa, eu fiquei tão triste com aquilo e tal. Aí eu, Sulamita, não estou entendendo aquela tristeza e vou jogar uma piada. Eu falo assim, que bom, agora quando passar o ferro velho, você vende e dá ganho dinheiro com ela. Mas só que para ela a panela era importante. Para ela tinha um significado emocional. Foi o filho que deu. Ela gostava da panela. Então não posso fazer sátira com aquilo que para ela é importante. Não posso fazer humor ou brincadeira ou ficar contando piadinha daquilo que para o outro não é. Então, humor não é isso. Humor é ser leve, humor é ser boa companhia, humor é você estar sorrindo, mas na proporção que o outro sorri para você. É ser agradável para aquele outro também, aí é humor. Você ri junto com o outro e não do outro, né? É ele rindo com você e também não de você. Isso é humor. Sucesso, ter êxito em alguma coisa, ter resultado feliz em algo, conseguir chegar ao fim de uma empreitada, isso é sucesso, isso motiva. E aí você precisa falar. Tem pessoas que falam isso assim, olha, não conta as suas coisas boas para ninguém, não. Se você tem um marido bom na sua casa, conta para ninguém, não. Guarda para você essa informação, porque senão, olha, a inveja... Não... Existem sentimentos ruins, mas existem sentimentos bons também, né? Então, quando você vai contar alguma coisa para alguém, o seu sucesso pode motivar alguém. Eu ontem estava conversando com o meu filho na minha casa, ele tem 14 anos. E aí ele estava falando sobre uma questão de vestes, né? Do que usar, como se vestir. Eu falei para ele assim, filho, você precisa se fazer uma pessoa respeitável, porque aí o que você vai usar não vai interferir tanto. Quando você já tem uma personalidade definida, você tem um caráter definido, você tem uma postura definida, você é respeitado pelas pessoas, o que você utilizar não vai interferir nisso. Porque até nisso, tendo um caráter definido, você vai saber o que usar. Você nunca vai usar alguma coisa que vai denegrir a sua personalidade ou o seu caráter. Você vai ter esse bom senso de saber se vestir como você já é. Então não tenha preocupação com isso. Só seja que aí as suas vestimentas, a sua forma de falar, de se conduzir, elas vão ser acompanhadas pelo que você pensa a seu respeito, pelo que você tem conhecimento de quem você é. Então é importante isso. E sucesso é algo que a gente motiva pessoas, não pensa que não. De repente você sai daqui, você fala para alguém assim, olha, hoje foi tão bom a minha manhã. Olha que manhã agradável que eu tive. Foi diferente, porque eu estou sempre lá, levo o meu filho, né, para ele ter lá as atividades dele lá na Pestalozzi. Mas hoje não. Hoje teve uma palestra lá de manhã. Não fiquei só sentado olhando para a árvore. Não fiquei só passando tempo lá olhando no WhatsApp. Não. Eu ouvi coisas que trouxeram mudanças para a minha vida. Coisas que me fizeram ter consciência de quem eu sou, de como eu preciso ser. Foi tão legal. Você conta isso para alguém, desperta em alguém que querer ouvir também, sim ou não?
Porque quando você conta coisa... É igual você vai a um lugar muito legal, muito lindo. Aí você fala, amiga, fui num lugar tão lindo. O que é a primeira coisa que ela faz? Onde? Foi aonde? Já se interessou, porque é um lugar lindo, bonito, agradável. Ela quer ir também. Então, quando a gente fala de coisas boas, de sucesso, né, isso motiva quem ouve você. E isso é uma coisa boa para a nossa vida. O que mais que é uma coisa do ser humano? Respeito. Respeito. Não necessariamente nessa mesma ordem. Respeito é algo muito importante. E o respeito precisa começar por si próprio. Se você não se respeitar, você não consegue respeitar mais ninguém. Então, o respeito é algo importantíssimo. Vamos ler aqui uma definição? Respeito designa sentimento positivo, consideração pelas qualidades reais do respeitado, ou seja, daquela pessoa por quem você tem respeito. Seja uma pessoa ou para entidade e também ações específicas e condutas representativas daquela estima. Não deve ser confundido com tolerância, escute isso, porque essa não implica necessariamente algum sentimento positivo. A tolerância não significa ser positivo. Não significa que é um comportamento positivo, não. Mas o respeito, ele é indispensável. É crucial para as nossas vidas. Por quê? Porque ele tem um poder que respeito gera respeito. E respeito, a gente já sabe, já tem o jargão por aí, né? Que ele não se exige, ele se conquista. O respeito, ele é conquistado, ele não é exigido. Então, essa frase assim, você me respeite, você tem que me respeitar. Não, você se faz respeitável e a pessoa te respeita. É claro, evidente, que a gente encontra na vida os sem noção. É ou não é? Que não sabe definição de limite, não conhece definição de respeito. A gente encontra com pessoas assim, mas essas pessoas não seremos nós. Nós seremos as pessoas respeitáveis. Nós nos daremos respeito, porque quando a gente não se respeita, ninguém mais consegue nos respeitar, ok? Entendido? Vamos lá para o próximo, então? Isso aqui é uma atençãozinha que eu trouxe para uma reflexão. Com o mundo mais acelerado e competitivo, a palavra multitarefa muitas vezes é associada a algo positivo. Mas, de acordo com a neurociência, cérebro humano não é multitarefas. Mesmo sendo adaptável e plástico, não é função da plasticidade neuronal sobrecarregar as áreas com processamentos simultâneos. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. A mulher, ela sabe e entende que ela é multifuncional. A gente consegue ouvir uma conversa aqui, ouvir uma outra ali, olhar um arroz no fogo, ferver um leite e ficar vigiando, dar uma fritadinha no ovo, ao mesmo tempo. Conseguimos ou não conseguimos? Coloca o marido, quantas casadas temos aqui? Coloca ele para vigiar o leite e fritar o ovo ao mesmo tempo. O que acontece? O leite entorna e o ovo queima. É fato, Diego, não fica triste não, tá, meu lindão? Mas essa percepção, né, multifuncional, a mulher desenvolve melhor, porque ela tem características maiores no cérebro para poder desenvolver essas multifunções, essas multifacetas da vida. A gente consegue isso. Mas o que a gente não pode colocar a ferro e fogo? Que somos assim o tempo inteiro. Não. Eu sou capaz de fazer muita coisa, então eu vou somar responsabilidades porque eu dou conta, cuidado com isso. Não, pode deixar que eu cuido sozinha do meu filho. Não preciso de ajuda de ninguém para cuidar do meu filho. Cuidado com isso. Você precisa de ajuda, sim. Tem hora que você precisa descansar? Sim. Se alguém oferecer uma ajuda para você, aceite. Não precisa não, minha filha. Isso aqui eu tiro de letra. Não. Ainda que você seja capaz de fazer, não se canse. Não fadigue o teu cérebro com isso. Se você pode dividir tarefas, divida tarefas. Mesmo sendo capaz de dar conta de todas elas, faça isso porque é saudável. Você vive mais e melhor quando você divide essas tarefas da sua vida e não é sobrecarregada por elas. Porque depois, o que a gente faz? A gente não quis dividir, pessoas ofereceram ajuda, você disse não, mas chega no final do dia e fala assim, tudo eu, faço tudo sozinha, ninguém me ajuda, se eu não colocar a mão não funciona, se eu não fizer ninguém faz, sim, mas você também não quer ajuda.
A ajuda está sendo oferecida, mas você está dizendo não para ela. Então não faça isso porque você sabe que é capaz. Não, você é capaz sim, mas você precisa ter qualidade naquilo que você faz. E a qualidade ela é gerada quando você faz aquilo com maior paciência, maior cuidado, sem fazer com alvoroço, né? Faz com destreza, né? Com aquele cuidado, ofereceu ajuda. Senta aqui, é bom que a gente vai batendo papo enquanto a gente vai fazendo junto esse processo, esse procedimento aqui. Que bacana, que maravilha. Então, respeite as suas condições, tanto emocionais quanto físicas. Nós não somos super mulheres, não somos. Nós sempre precisamos de ajuda, sim. E se alguém te oferecer isso, aceite isso. Aceite, porque isso é bom para a sua vida, para a sua trajetória, para o seu crescimento, que é o que a gente mais está tratando aqui nessa manhã. Então, sempre aceite, não diga não. Mantenha seu cérebro saudável. Olha que legal. Como é que eu posso manter o meu cérebro saudável, a minha mente saudável? Como é que eu posso me manter saudável a partir daqui? Porque tudo começa aqui, querida. Tudo começa aqui. Não, eu já fiz uns exames aí, meu corpo tá bom pra caramba, então vou levando. Então você nem fez exame, faz anos que você não faz um exame, um check-up. Mas não tô sentindo dor, não tô sentindo nada. Tá tudo bem, vamos embora. Não, de repente você tá precisando e não sabe. De repente você precisa de um stop, de uma mudança e não sabe. Mas que bom que você está aqui nessa manhã para você estar entendendo tudo isso e dar o stop que você precisa para a sua vida. Olha que legal. Pratique exercícios físicos. Aí você vai falar assim, olha, dona Sulamita, eu tenho tempo para isso não. Faz ideia de como minha vida é corrida. Querida, eu saio de manhã, eu acordo cedo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu levo para lá, eu volto, eu trabalho fora, eu sou dona de casa, eu cuido de filho, faço janta. Eu estou sem tempo de praticar um exercício. Não tem desculpa para isso. Não tem. Um pouquinho que você dê uns 10 pulinhos em casa, faz uma flexãozinha bem devagarzinho, dá uma caminhadinha sem responsabilidade. Não é, eu vou lá no centro de Itaboraí porque eu estou precisando comprar e já vou caminhando, já faço exercício. Não, porque aí é uma caminhada concentrada no objetivo. Sua mente precisa estar leve. Sua mente não pode ter nada para pensar enquanto você estiver se exercitando. Não é para um compromisso, uma caminhada para um compromisso. Não vai fazer efeito. Para que você mantenha o seu cérebro saudável, você precisa fazer uma caminhada sem compromisso nenhum. Então, para eu me sentir mais agradável, vou fazer uma caminhadinha até a praça e vou voltar. Fazendo nada, assim, não compra nada quando chegar na praça, a não ser um sorvetinho para você tomar e voltar. Não vá pensando em nada do que vai chegar em casa aí, eu vou correndo fazer essa caminhada, porque quando chegar eu tenho isso. Não faça isso. Isso não é uma prática de um exercício saudável. Prática de um exercício saudável é quando você mantém a sua mente bem limpa, bem tranquila, bem em paz. E aí você, quando for essa caminhada aqui que você estiver fazendo, você já vai pensando assim, deixa eu ver o que eu preciso transformar na minha vida. Deixa eu ver o que eu estou precisando mudar. Deixa eu ver o que eu posso melhorar de qualidade para os meus filhos, para o meu marido. Vai pensando em coisas assim, né? Em coisas que vai levar você a um crescimento e um amadurecimento. Outro, a alimentação. É o que a gente pouco se preocupa. É verdade ou não? Quem é preocupado com a alimentação aqui? Até porque a comida rápida é mais fácil, né? Você frita um ovo, frita uma batata frita, frita um bife, frita um negócio... Rapidinho, faz um suco maguari, aquele do pozinho, me mexe, manda para dentro e acabou, resolvi meu problema. Até porque a própria cidade que a gente mora nos favorece isso, né? De plantações de frutas, é um lugar... Eu conheço um bairro chamado Mangueira, que, gente, lá se chama Mangueira por conta de quanto pé de manga tem naquele lugar. Ali, um bairro ali. Então, é uma terra frutífera, que tem muitas frutas. Não tem necessidade de a gente ter nada químico, né, agrotóxico, nada disso, de ingerir nada disso. Pode pegar uma fruta, fazer um suco natural da fruta, né? Nada de ficar calibrando no açúcar. Faz o mais natural possível.
A gente precisa ter essa prática de alimentação. Vai lá no quintal, cata uma couve que você plantou lá. Eu me lembro, na infância, que na minha casa dava pé de couve nessa altura, assim. Era maior do que eu, pé de couve. Minha mãe ia lá, catava umas couves e fazia. E eu amo couve no alho. Você só joga e tira. Ah, que delícia! Ó, cheguei a me aguar. Então, uma boa alimentação é importante. Tem uma boa qualidade do sono. Querida, a hora de dormir é a tua hora. É o teu momento. Não dá para você deitar na cama e falar assim, meu Deus, amanhã eu tenho isso para fazer. Ai, será que vai dar tempo? É melhor acordar mais cedo. Porque se eu dormir mais tarde, não vou conseguir fazer isso, tudo. Não. Sono não é só suficiente, não. Ele tem que ter qualidade. É dormir tranquila. Antes de você ir dormir, toma aquele banho bem gelado, né? Que dá uma relaxada boa. Aí você deita lá, você relaxa, que coisa boa. Não pensa no amanhã. Fala assim, amanhã você está na mão de Deus, hein, amanhã? Hoje eu não vou pensar em você, não. Amanhã eu penso em você, amanhã. Hoje não. E deita, e dorme aquele sono tranquilo, sem ficar preocupada com coisas que tem para acontecer, para fazer. Esquece isso, tá? Ó, desfrute de atividades sociais. Queridas, nós somos seres sociáveis. E quando não vivemos em sociedade, quando nós estamos conversando com alguém, brincando com alguém, trocando informações, aprendendo com alguém, a gente está sobrevivendo e não vivendo. Estamos subsistindo. E isso não é saudável. Não há qualidade de vida nisso. Então, você não pode passar uma vida inteira só de ocupações e tarefas. Não. Você precisa ter seu momento social. Estar com uma amiga, conversar com alguém. Ah, vamos tomar um cafezinho? Água gelada? Ah, vamos tomar um suco gelado? Vamos conversar alguma coisa? Menina, nem te conto. Tu soube da Adélia, minha filha. É saudável. Esse tipo de diálogo pode não parecer que tem gente que chama de fofoca. A gente chama de troca de informação. É ou não é? Mas é saudável. É alguém te contando uma história da vida dela. Você não sabe o que aconteceu essa semana comigo. Me conta, menina. Nossa, foi isso? Meu Deus, como é que você fez? Como é que você saiu disso? Ah, que coisa boa. Essa troca é ou não é gostoso? É ou não é saudável? É saudável. É gostoso. É sociável. E nós precisamos disso para a nossa vida, queridas. Nós precisamos urgentemente disso. A mídia televisiva, ela sempre quer colocar na nossa mente, assim, é muita tragédia, né? Você vê lá aquele canal da Record lá, principalmente, né? É um jornal que é um dia inteiro. Que se você espremer a televisão assim, né? Sai sangue de lá. É ou não é? De tanta reportagem maléfica. E se você ouve isso o dia inteiro, aquilo para o teu cérebro, na tua mente, está causando um estrago. Está causando um desastre lá dentro. Então, você precisa se manter com informações saudáveis. O mundo está ruim? Quem é que não sabe disso? Você precisa de uma televisão para te dizer isso? Claro que não. Acontecem tragédias e coisas ruins bem pertinho da gente. A televisão não precisa nos falar isso o dia inteiro, 24 horas do dia, não. E pasmem, porque a televisão fala, você pensa assim, não tem mais ninguém confiável nesse mundo. Não. Não tem mais pessoa boa, não. Ninguém é confiável. Não posso mais contar com ninguém, porque é o que a mídia quer dizer para você. Mas, meu amor, eu ando por esse mundo afora e eu posso garantir a você, tem tanta gente boa nesse mundo. Tem tanta gente séria nesse mundo. Tem tanta gente amável nesse mundo, tanta gente, mas a mídia quer te mostrar o contrário. Mas eu estou aqui, sendo multiplicadora para dizer para você, as pessoas boas estão aí, tá? Existe gente confiável? Sim, a gente só precisa encontrá-la. Quem sabe não é você uma pessoa confiável? Ah, não tem ninguém no mundo, então eu vou ser o confiável que o mundo não tem para ser confiável para alguém. Não tem mais amigos, então você é a pessoa amiga que as pessoas precisam para ser amiga de alguém. Não é bacana isso? Se a gente começar por nós mesmos, querido, como é que o mundo não vai melhorar? Como é que não fica mais convivível este mundo que nós habitamos? É ou não é? Então, viver em sociedade é super importante. Controle o estresse. O estresse é um dos piores inimigos do cérebro. Ao longo do tempo, ele destrói células cerebrais, danifica o hipocampo, que é o campo das nossas emoções também, que é a região do cérebro envolvida com formação de novas memórias e a recuperação de antigas. Uma boa forma de gerenciar o seu estresse
É por meio de quê? Meditação. É ótimo. Meditação é o quê? Ficar fazendo... Não é isso não. Meditação é quando você para respirar. É quando você dá um tempo para a sua mente, de não pensar em nada. Você que vai controlar isso. Nesse momento agora, eu vou sentar, vou fazer um suco bem gelado, vou colocar aqui, ou então vou fazer um café bem quentinho, que tem gente que gosta de café, né? A Sulamita não gosta, mas eu amo suco, adoro suco. Faz um suco bem gelado, bota lá um copo estupidamente gelado, senta, não pense em nada. E aquele momento vai ser o momento seu. Você vai tomar o seu suquinho geladinho e nada de ficar olhando para o WhatsApp enquanto está ali, postando alguma coisa em rede social, vendo quem curtiu, quem não curtiu sua postagem no Instagram ou Facebook. Faça nada disso. Só fique parada tomando o seu suco gelado ou o seu cafezinho com torrada. Mas nada. Você dá uma aliviada no seu estresse, nessa correria da sua vida, porque é nesse momento que você recarrega a sua bateria. Porque a nossa luta para? Ela não para. E se a gente não se recarregar? Hein? Isso aqui, ó, tá funcionando na tomada. Quando eu tirar daqui, ele vai estar carregado, vai poder funcionar sem ela. Isso aqui funciona com uma tomada. Então, todos que funcionam precisam ser recarregados. O ser humano também. Nós somos seres funcionais que precisamos ser recarregados. Faça uma boa oração, você que tem Deus e acredita nele, tira um momento da sua oração, faça essa oração, fique no teu tempo. Fique lá concentrada em você, nas suas mudanças, transformações, necessidades. Esquece problema, esquece conta. Fique você e você mesma. Seja a sua melhor companhia. Hoje a humanidade está tão degradada porque a gente está sempre procurando no outro o que a gente precisa. Encontre em você o que você precisa. Não fique nessa dependência de, se eu encontrar alguém que seja meu amigo, se eu encontrar alguém que me ouça, Não, tira o seu momento, você consigo mesmo, fale consigo. Eu conheci um homem chamado Davi, que ele falava com a própria alma. Ele sentava e falava assim, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Faça isso, tire o seu momento para isso. Fique sentadinha lá, respira, relaxa, não fique com ninguém, não ouça ninguém, fique no lugar em que ninguém vai te chamar para nada. E toma seu refresco gelado, seu cafezinho com torrada. Se quiser ouvir uma palestra bacana lá, bota lá uma palestra legal para você ouvir de um tema, que seja saudável, que vá agregar conhecimento e entendimento para a sua vida. Faça isso. É o seu momento, é o recarregar das suas forças. E isso é extremamente necessário para nós. Tá bom? Isso aqui é uma reflexão que eu trouxe para a gente. É bom a gente ter uma reflexão no final de uma palestra para a gente entender coisas importantes da nossa vida. A própria ciência e a neurociência também corrobora para isso. Enfatiza, endossa, assina embaixo, dizendo que é uma verdade. Nós somos seres tricotômicos. Então, nós somos dotados de corpo, alma e espírito. E não é nessa ordem, não. A ordem é de lá para cá. Quem comanda quem? É o espírito que comanda a sua alma, que é o campo das emoções. A alma, campo dos sentimentos, que vai comandar o corpo. Então, se você não tiver um sentimento trabalhado com um espírito em paz, com um espírito saudável, isso vai trazer consequências no seu físico, no seu corpo. E aí é um cérebro completamente disfuncional, é você não sabendo o seu lugar, é você não entendendo o que é para você fazer, ou em que você pode somar ou não. E aí, porque está tudo fora do lugar, está tudo desorganizado, isso vai reverberar, vai impactar no seu corpo. Nós temos aí doenças psicossomáticas, nós temos aí depressões que são difíceis de serem superadas, nós temos aí o câncer, que é uma patologia, uma doença, hoje, parece que está em foco,
né? Todos os dias, eu, não sei vocês, ouço uma notícia diferente de alguém que está com câncer. Mas por quê? Porque lá atrás, né, essa alma não foi recuperada, tratada, não foi educada para ser saudável, porque era um espírito muito angustiado. E se esse espírito não for saudável, minhas emoções não são saudáveis e o meu corpo não é saudável. Tá bom? Gente, então nós vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês, né, por terem nos ouvido até agora, tá? Que vocês possam aí levar todo esse entendimento, ainda que básico, ainda que rápido. Ah, que bom. Viu? Graças a Deus. Então, quem sabe numa próxima oportunidade a gente está aqui de novo para explicar mais um pouquinho para vocês, tá? Ó, beijo no coração de vocês. Deus abençoe a todos vocês, tá?